Imagina um belo dia simplesmente acordar e você está sendo desenterrado da Terra em um país novo. Você não sabe quem você é, você não sabe quem são essas pessoas que estão te desenterrando, você não sabe de nada que está acontecendo. E aí, a partir disso, você tem que criar a sua vida do zero, tudo de novo, sem lembrar seu nome, seu passado e nada sobre você mesmo. Logo de cara, o livro já joga a gente nessa realidade da protagonista sendo desenterrada viva, então assim, você já fica muito envolvido. Foi outro livro que eu li muito rapidinho, ele é curto e é bem interessante. Nesse vídeo eu vou colocar um pouquinho da minha opinião sobre ele, comparar ele um pouquinho com A Cabeça do Santo, e na segunda parte eu vou trazer toda a narrativa dele, com spoilers. Oi gente, eu sou a Lu, esse aqui é o Luturinhas, meu canal que eu falo sobre livros e alguns filmes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Vamos lá! Na Oração para Desaparecer, a Socorro Racioli volta com suas características muito fortes, que são o realismo mágico, a brasilidade, a regionalidade, a questão cultural muito forte. Eu imagino que a pesquisa que ela deve ter feito para escrever esse livro, principalmente sobre a cultura indígena Tremembé, que está presente nele, deve ter sido muito extensa, porque os termos que ela usa, as tradições culturais, até a própria questão dos cavalos marinhos, que é bem presente nesse livro, ela deve ter pesquisado muito a fundo para entender. Isso é interessante demais. O livro fala sobre pertencimento, sobre memória, espiritualidade, renascimento, nosso lugar no mundo, e para mim também muito sobre renascer e se recriar, esses renascimentos que a gente acaba passando durante a vida, mesmo sem morrer. Como eu falei, ele começa muito forte, com essa visão em primeira pessoa da personagem principal sendo desenterrada. Você começa a não entender muito bem o que tá acontecendo, ela tá toda machucada, e o que a gente entende nesse momento é que ela tá sendo desenterrada em um vilarejo de Portugal, por dois idosos. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe o que ela está completamente nua, com o cabelo raspado, e a única coisa que ela está usando é um colar de búzios. Ela tá toda ferida também, como se ela tivesse sido cortada por uma faca. E isso já me prendeu muito no começo do livro, porque eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Essa mulher foi enterrada viva? Será que ela sofreu algum tipo de violência? Será que alguém tentou matar ela e aí ela foi enterrada ali e a pessoa achou que ela tinha morrido e ela não morreu? Enfim, eu já fiquei muito curiosa pra saber o que tava acontecendo. E a Socorro Racioli é muito criativa, cara. Tipo assim, como que ela pensou nisso, sabe? Eu tava lendo o livro e eu só ficava tipo, gente, essa mulher é inteligente, essa mulher tem muitos pensamentos nessa cabeça dela, isso é muito legal mesmo. O livro vai contando a história desse desenrolar. Quem que é essa mulher? Como é que ela foi pra lá? Quem enterrou ela? Ela foi enterrada? Ela morreu? Ela tá viva? Qual que é o plot dessa história? Vou contar tudo na parte com spoilers, então se você estiver muito curioso, espera um pouquinho que a gente já vai chegar lá. O que eu amei nesse livro? Eu amei a proposta, eu amei essa narrativa misteriosa, essa ideia da identidade fragmentada, dela não saber quem ela é. A única conexão que ela tem com a vida passada dela são sonhos, mas são sonhos super subjetivos, que não revelam muito. Então ela demora a realmente descobrir o que aconteceu com ela. Além disso, outra coisa que eu gostei muito é a alternância da voz narrativa, porque tem momentos que ela tá narrando a história e tem momentos que ela tá dialogando com outros personagens, não tem muito essa quebra, entendeu? Como o livro é majoritariamente em primeira pessoa, não tem aquela coisa de ficar colocando travessão toda hora, de ficar indicando se o livro tá sendo narrado ou se é um diálogo que tá acontecendo. Eu vi que algumas pessoas não gostaram muito disso, mas pra mim isso funciona muito bem. Me lembrou um pouco, claro, né, dadas as devidas proporções, o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que também é muito corajoso na maneira que ele escreve. Então isso foi um ponto muito positivo pra mim, além de que eu achei que deixou a minha leitura mais ágil, assim, eu fiquei bem imersa no que estava acontecendo. Parecia que eu tava lendo um diálogo o tempo todo, sabe? Parecia que eu tava no meio das situações, isso foi bem legal pra mim. E como eu falei, a questão da pesquisa cultural, que eu achei que a Socorro brilhou demais. Principalmente nos momentos que o livro volta pro Brasil, gostei muito da pesquisa que ela fez a respeito da cultura indígena Tremembé, dos vilarejos, das crenças populares, enfim, nisso tudo que a gente sabe que a Socorro Racioli brilha muito. Por outro lado, onde o livro me perdeu? Eu achei que até metade dele ele foi muito forte, no sentido de eu estava muito presa no que estava acontecendo, eu estava super interessada, a narrativa estava rodando bem pra mim, mas do meio para o final, que é quando a personagem, a Cida, né, essa aqui é desenterrada, começa a descobrir as raízes dela e etc., o livro assume uma linguagem extremamente poética. E isso, por um lado, eu gosto, mas por outro eu achei que acabou quebrando a minha imersão um pouco, porque ele se repete muito em alguns momentos. É poético, é bonito, mas às vezes é demais pra mim, entendeu? Então isso acabou me afastando um pouco da realidade.
Eu acho que o equilíbrio entre narrativa e poesia ficou um pouco desalinhado. Enquanto que na Cabeça do Santo, eu achei que ela conseguiu equilibrar essas duas coisas bem. Na Oração para Desaparecer, pra mim, chegou no momento que tava muito mais poético do que narrativo. E aí parecia que tava enrolando, sabe essa sensação? Que a narrativa não tava caminhando tanto e parecia que algumas frases, apesar de muito lindas, estavam lá mais pela beleza delas do que pelo quanto elas agregavam na narrativa naquele momento. Enfim, minha opinião. Isso acabou quebrando um pouco a minha imersão na segunda parte do livro. Principalmente com um dos personagens, que é o Miguel, que ele tem uma parte muito importante no livro, que eu vou falar na parte com spoilers, mas que ele é extremamente poético, ele é extremamente romântico, então ele se repete muito, ele fica muito falando de uma maneira romantizada, e isso pra mim, infelizmente, não funcionou muito bem. Pra mim, a narrativa tava rolando super bem, as coisas estavam acontecendo numa sucessão de fatos interessante, e aí do nada parece que o livro dá uma parada assim e fica num âmbito muito emocional, muito das ideias. Algumas pessoas gostam, mas é o que eu falei, pra mim não funcionou muito bem. Eu acho que é um livro pra quem tem mais tolerância pra esse tipo de linguagem poética, pra quem gosta muito, pra quem gosta dessa linguagem mais simbólica, enfim, quem gosta de ler essas entrelinhas. Eu gosto também, mas eu achei que ficou um pouco exagerado nesse caso. Por isso, pra Oração pra Desaparecer, eu acho que eu dou uma nota 6,5, porque é o que eu falei, eu gostei muito do enredo, gostei da maneira que ele foi escrito, admiro pra caramba a pesquisa que a Socorro Racioli fez pra escrever esse livro, mas da metade pra frente ele acabou, não sei, me frustrando um pouco com essa linguagem extremamente poética que ele tem. A partir daqui a gente vai entrar com a parte com spoilers e eu vou contar a narrativa dele, então se você não quer saber o que acontece, saia do vídeo e volta depois de ter lido pra saber minha opinião. Ou se você não liga pra spoilers ou você tá muito curioso, fique aqui que eu vou contar tintim por tintim. Vamos lá. Bom, como eu falei, o livro começa com a personagem narrando ela estar sendo desenterrada, viva, por um casal de idosos, o Fernando e a Florice. Ele já tem certa experiência com essa situação, porque é uma coisa da família da Florice aparecerem esses ressurrectos, que é como eles chamam. De tempo em tempo eles são avisados que vai surgir uma pessoa como uma planta brotando do chão, e é uma missão da família deles cuidarem dessas pessoas. Então eles vão até o lugar onde essa pessoa vai surgir, desenterram e cuidam, até que essas pessoas reencontrem a vida original delas, porque elas não estão mortas, elas simplesmente reaparecem em algum lugar do chão e são desenterradas. No começo eu fiquei tipo assim, gente, vai explicar isso aqui? Porque não explica muito bem, tá? É meio que uma coisa mística mesmo, de uma coisa que simplesmente acontece e a família deles tem essa responsabilidade. Mas enfim, essa mulher que é desenterrada não sabe quem ela é, não tem nenhuma memória de nada, e o comportamento dela é instintivo, igual um animal arisco, igual eles falam. Ela fica assustada, reativa, no começo ela não fala muito, mas quando ela fala, eles conseguem perceber que na verdade ela é brasileira, porque ela tem sotaque do Brasil. Só que o que tá acontecendo? Apesar da Florice e do Fernando já terem lidado com uma situação assim, essa é a primeira vez que a Ressurrecta não lembra de nada. Então eles também estão um pouco confusos com essa situação. Eles levam ela pra casa, dão um banho nela, alimentam ela, cuidam dela, e aí eles embarcam numa viagem pro norte de Portugal para encontrar o restante da família deles, que também já estava ciente da situação. Lá a Ressurrecta, que posteriormente eles vão dar o nome de Cida, Aparecida, tanto porque ela apareceu, quanto porque eles falam que ela tem cara de Aparecida, a Cida conhece as duas irmãs da Florice, entre elas a Fátima. E ela começa a criar uma relação familiar mesmo com essas pessoas. Nesse meio ela conhece também o Jorge, que é o sobrinho da Florice, um homem de Moçambique, filho de diplomata, que é citado como super bonito, super gentil. E aos poucos ela vai se adaptando à rotina da casa, então ela vai ajudando nas tarefas, ela começa a trabalhar com umas senhoras idosas, indo até a casa dessas senhoras para prestar apoio para elas, fazer um serviço social. E com o tempo, ela e o Jorge se aproximam e começam a se apaixonar. Você percebe que ela alterna os diálogos e as vivências da história com uma narrativa como se ela estivesse contando essa história para alguém. Que no caso somos nós leitores, mas no livro ela tá contando a história dela pro Félix Ventura, dando uma entrevista para ele. E ele é um especialista em criar passados falsos. Então, para pessoas que ou são criminosas, ou precisam sumir, ou estão tentando começar uma vida do zero, ele cria passaportes, ele cria... Sabe aquelas pessoas que falsificam histórias, assim, pra pessoa meio que renascer? E ela tá contando a vida dela por quê? Porque ela tá apaixonada pelo Jorge, ela quer ir pro Moçambique com ele, viver com ele, só que ela precisa de uma nova história, porque pensa, ela não sabe quem ela não tem documento, e assim, uma mulher de 20 e poucos anos, ela não pode simplesmente ter brotado do chão, apesar dela ter brotado do chão. Então ela precisa de documentos, precisa de um passado,
E ela tá pedindo pro Félix fazer isso. Félix entende a situação, mas ele reforça: você tem certeza que você quer fazer isso? E se eventualmente você se arrepender? E se eventualmente você estiver vivendo feliz com o Jorge lá no Moçambique e do nada você lembrar de quem você era do seu passado? E aí, ou de duas a uma, ou você sentir falta de quem você era e querer voltar pra sua vida normal, ou você ter feito alguma coisa horrível na sua vida passada e você se arrepender e você se sentir mal. Ou talvez o Jorge se sentir mal por estar com você. Muitas coisas podem acontecer. Você tem certeza que você realmente quer isso? E ela fala que sim, que ela não se importa mais com a vida passada dela, que ela é a Aparecida e ela quer viver com o Jorge, que é o amor da vida dela. Ele hesita um pouco, mas ele, no final das contas, faz o que ela tá pedindo e cria todo o passado dela, cria os documentos. Nos documentos, ela é uma portuguesa que viveu um período no Brasil quando era criança, por isso que ela tem esse sotaque brasileiro. Ele cria um pai, cria uma mãe pra ela, cria tudo, cria uma história factível pra ela existir como Aparecida. E aí, outra coisa que vem acontecendo desde que ela foi desenterrada é que ela tem sonhos. E eles falam pra ela: o sonho vai ser onde você vai lembrando da sua vida do passado. O sonho vai te mandar mensagens pra você relembrar tudo o que aconteceu. Só que os sonhos que ela tem são super abstratos. Ela sonha muito com casas de praia, cavalos marinhos, areia e, acima de tudo, ela sonha com um homem que beija um colar de búzios que ela usa e sonha com uma mulher também que faz esse colar de búzios. Em determinado momento, quando já tá tudo bem, ela volta na casa que ela foi desenterrada na vila de Amofala e encontra escondida uma santa quebrada, embalada num papel. E aí os sonhos começam a ficar ainda mais intensos, como se fossem essas memórias tentando romper a superfície. E aí o livro faz um corte brusco, que eu honestamente até estranhei um pouco. E aí ele muda 100% de cenário e começa a contar a história do Miguel, um homem brasileiro que também está em Almofala, mas Almofala do Nordeste, no Ceará. E ele conta que ele era um biólogo que foi até Almofala para estudar o comportamento dos cavalos marinhos. E lá ele conhece a Joana, uma jovem que foi criada pela tribo Tremembé, muito bonita e que ele descreve como sendo magnética. Tem até um rumor, assim, no vilarejo deles que ela é uma bruxa, porque ela seduz muito, ela é muito atraente, assim. Ela tem um quê de magia em volta dela. Ela é super conectada com a espiritualidade daquele lugar. E aí os dois se apaixonam. Ele conta um pouco dos conhecimentos que ele tem sobre biologia e ela conta pra ele dessa misticidade do local, eles nadam no rio juntos, é bem bonito. O relacionamento dele é construído na praia, misturando essa questão da ciência e da magia. E a Joana, ela tem um dom, ela vê os mortos. O mesmo dom que quem tem? A Aparecida, que desde que foi ressurrecta, consegue ver mortos, e principalmente uma menininha que tá sempre perto dela. Então a gente descobre um evento que muda tudo, narrado por Miguel. Miguel conta que a Almofala tinha uma igreja, que após uma tempestade de areia começou a ficar submersa na areia. E aí, frente ao perigo, coisas que poderiam acontecer, etc., a igreja estava entre ser desativada até que a situação se melhorasse. Por isso, o clero queria remover uma imagem de Nossa Senhora de Conceição que estava lá, mas essa imagem também tinha um valor para o povo Tremembé, porque ela havia sido encontrada na praia pelos Tremembés e eles chamavam ela de labareda. E ela ter sido colocada naquela igreja era um acordo entre os Tremembés e a Igreja Católica. Quando eles foram querer retirar essa imagem, houve um grande conflito, porque além da questão dos Tremembés com a imagem, a Joana havia sido encontrada quando era bebê aos pés da santa. Então ela pessoalmente também tinha uma ligação muito forte com ela. Quando a imagem estava para ser retirada, acontece uma grande confusão, porque os Tremembés não queriam deixar eles levarem. A Joana vai lá, pega a imagem da santa e enfia um punhal na barriga do padre, matando ele na frente de todo mundo. Nisso, ela recebe 2 golpes com faca e pula da janela da igreja, se jogando num monte de areia com a santa nos braços e desaparece na areia. Todo mundo acredita que ela morreu soterrada na duna. E Miguel, que era perdidamente apaixonado por ela, fica louco. Começa a dedicar seus dias para tentar tirar aquela areia, para encontrar nem que fossem os restos da Joana. Eventualmente ele consegue tirar a areia, algumas pessoas da população ajudam ele, só que quando ele vê, não tem nada da Joana lá. A única coisa que restou foi o vestido dela. E aí ele opta por fazer um enterro simbólico para ela, enterrar pelo menos o vestido para que a alma dela pudesse descansar. Ele compra um caixão, faz toda uma procissão até o cemitério. E aí quando ele tá pra entrar lá, a Malba, que era a mãe Tremembé da Joana, impede ele e fala pra ele: você não pode enterrar uma mulher que tá viva. E ele fica louco com isso. Ele desiste de enterrar ela, porque também ele respeita muito a Malba, mãe dela, e passa os próximos 40 anos esperando pela volta da Joana, sem saber onde ela tá. Ele se casa, ele tem filhos, ele segue com a vida dele. E aí, quem vai pra Almofala do Ceará e começa a conversar com ele é o Jorge, o marido da Cida. E conversa com ele. Ele conta toda essa história,
E é aí que acende a luz na cabeça dele. A Cida é a Joana. Ele traz ela pro Brasil e a partir do momento que ela se conecta de novo com aquele local, ela começa a reviver todas as memórias. Só que a passagem do tempo foi relativa nessa situação, porque enquanto no Brasil tinham passado 49 anos, se eu não me engano, a Joana ainda estava nos seus 20 e poucos. Ela reencontra a Malba, a mãe dela, e ela é afogada por todas as memórias de novo. Ela reconhece todo o passado dela. A mãe dela tá pra morrer, ela fica lá no momento da morte da mãe dela e a mãe dela fala: a gente tem que passar esses dons pra você. Isso é seu por direito, é sua herança. Mas você pode optar se você quer isso ou não. Se você quer continuar aqui ou se você quer viver a sua vida como Cida. Enfim, ela reencontra o Miguel também. É um pouco curioso esse encontro, porque ele já é um senhor de 72 anos, eu acho, e ela tá nos seus 20 e poucos ainda. Ele fica super impressionado de ver ela daquela maneira. E aí, o desenrolar da história é que quando ela pulou da janela da igreja, o espírito da menininha que ela sempre via apareceu e falou pra ela rezar a oração pra desaparecer 9 vezes. Após ela ter feito essa oração, ela reapareceu onde? Em Almofala, só que de Portugal, o vilarejo que ela foi ressurrecta. E quem que era essa menininha? Era ela. Quando ela era criança, ela sofria muitos abusos. E pequenininha mesmo, ela rezou a oração de desaparecer e ela já havia sido renascida uma vez, então era o segundo renascimento dela. Com todos os pingos nos is e com a conclusão do que realmente tinha acontecido, surgiu a última questão. Jorge não amava Joana, Jorge amava a Aparecida e ela fala pra ele: você vai querer continuar comigo? Existe uma insegurança dos dois lados, porque ela fala: eu não sou Aparecida, eu sou Joana. E ele fala: eu acho que eu amo a Joana também. Você vai querer continuar comigo? Você ama o Jorge, mesmo sabendo do seu passado, da sua vida, da sua tudo? E ela fala que sim. E agora, completa, sabendo de tudo que ela é, ela opta por continuar com o Jorge. E eles ficam juntos. E aí o livro acaba. Gente, assim, muito bonito, muito poético. Essa questão de reencontrar a sua identidade, das suas raízes. É bem bonito, bem interessante. Como eu falei, às vezes eu acho que ele acaba se perdendo um pouco, porque como ele é muito corajoso em trabalhar com temas mágicos, que não tem tanta explicação, o leitor tem que entrar muito na onda dele e só compreender que algumas questões de vida e morte nunca serão explicadas. Mas é interessante o plot. Eu acho que soube casar bem a história da Joana com a da Aparecida e no final demonstrar que elas são a mesma pessoa, mas também não foi um final super impactante pra mim. É o que eu falei, foi uma nota 6,5 porque eu gostei bastante, mas também sou suspeita pra falar porque eu gosto muito da Cabeça do Santo e a minha expectativa estava extremamente alta. Mas é isso. Essa foi a oração para desaparecer. Vocês leram? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Depois me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E até a próxima!